Não adianta ser constante de forma errada. Se você for constante em errar, você não obterá os frutos positivos que você está desejando. Mas é muito importante ser constante, porque a constância nos expõe ao erro. Então, quando você realiza várias e várias vezes a mesma tarefa, você descobre inúmeras formas de fazer aquela tarefa errada. E, consequentemente, se você persistir em se aperfeiçoar, você uma hora vai descobrir a hora certa e a forma certa de realizar aquele tipo de tarefa. Então, cuidado ao não ser constante em realizar a mesma tarefa de forma errada. Mas seja constante porque você descobre a forma errada e uma hora você vai descobrir a forma certa de realizar tal tarefa ou tal objetivo. Então, eu gosto de falar sobre constância e direcionar esse tema como se fosse uma atitude. Porque se você for constante em uma atitude, talvez essa atitude sua esteja errada. E se você for constante na mesma atitude, você sempre terá o mesmo resultado e nunca receberá um fruto diferente, porque você está sempre colhendo, não, plantando a mesma coisa. Então tome cuidado com a sua constância, ela é muito importante para o sucesso, mas ela pode ser um ponto crucial para o seu fracasso. Se você não aprender com os erros, quando você estiver sendo constante, ela, em vez de te colocar no topo, ela vai te jogar no fundo do poço, porque você vai estar sendo constante em errar. E quem é constante em errar, vai sempre estar trazendo os mesmos resultados. Não adianta querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, cara, você quer ser constante é muito importante, porque a constância, como eu já falei, nos expõe ao erro. Mas aprenda com os erros. Cada vez que você errar, você sabe um novo caminho que dá errado. Talvez você ainda não saiba o certo, mas você já sabe que esse é o errado. Então, não siga mais por esse. É uma coisa que eu estou falando que é bem difícil para mim também, porque eu falo aqui de temas que também é a minha dificuldade. Quando eu falo para você, eu ensino a você e aprendo junto e me esforço junto para não realizar os mesmos erros e para fortificar o acerto nessas áreas da vida que eu estou levando em consideração. Então, a constância na minha vida também é muito difícil. Eu consigo ser constante numa tarefa por 6 meses, por um ano. Isso é fácil. O difícil para mim é não repetir os mesmos erros. Então, quando nós formos constantes, vamos ter o cuidado de não repetir os mesmos erros. A constância ela é muito importante. Se ela estiver sendo realizada da maneira correta, se nós estivermos sendo constantes em errar, nós vamos estar sempre trazendo resultados negativos e criando mais problemas para a nossa vida. Então é muito interessante quando você realiza uma tarefa muitas e muitas e muitas vezes, uma tarefa ou tal objetivo, ou quando você tem um propósito de chegar em tal lugar e você não desiste, você persevera, porque você cria inúmeras experiências do que dá certo e do que dá errado. Quando você descobre o que dá errado, você simplesmente não segue mais por esse caminho e continua buscando a forma correta de fazer e você vai tendo feedback da vida, feedback em relação a Deus também, que ele pode te falando, você vai tendo feedback dos seus amigos de verdade, que é aqueles que te aconselham para o bem, você vai tendo feedbacks do próprio universo em si, do que dá certo e do que dá errado. Então, assim que você tem esse feedback do que dá errado, você já não segue mais por aquele caminho. E quando você tem um feedback do que deu certo, você começa a investir muito mais energia nesse caminho para que assim traga muito mais resultados. Então, a constância é muito importante. Se ela não estiver sendo constante em fazer o errado, seja constante em acertar. Mas enquanto que você não sabe ainda como acertar, seja constante em não repetir os mesmos erros. A partir do momento que descobriu o que é errado, não siga mais por esse caminho. Aí, quando você descobriu o que dá certo, comece a investir muito mais energia nessa realização da tarefa que deu certo outra vez. Quando você investe tempo e energia numa coisa que deu certo, possivelmente trará muito mais do mesmo, ou seja, muito mais experiências positivas. E nessas experiências positivas, dentro delas também trarão outras experiências negativas. Porque talvez a primeira vez que você acertou tenha sido por sorte, ou alguma influência de Deus, uma influência do destino, como você queira chamar. Então você não sabe exatamente o que você fez para realizar tal tarefa e para receber tal resultado. E quando você direciona a energia e o seu tempo para esse caminho, você começa a se expor a novos desafios, às novas experiências, tentando recriar aquele resultado positivo. Então tenha ciência que você acertou de primeira, ou de segunda, ou de terceira, na próxima vez que você for direcionar a sua energia para a realização dessa tarefa, possivelmente você vai errar também.
tá? Porque você acertou, digamos que talvez por sorte, agora você tem que, na sorte ou não, tentar recriar esse caminho. E quando você recria esse caminho, você está se expondo a novos erros e a talvez erros que você nem se expôs ainda porque você acertou por sorte. Mas o importante é que agora você sabe que o caminho traz resultado e você pode colocar a sua constância nisso para trazer mais e mais resultados. Pelo menos você está sendo constante em tentar acertar. Às vezes não é importante sempre estarmos certos, mas tentarmos estarmos certos e nunca persistir numa coisa que a gente sabe que já está errado. Então, quando você descobre que o caminho está errado, basicamente você direciona a sua energia total para não cair mais no mesmo erro. Você pode cair em outros erros. É normal do ser humano. Só não caia mais naquele porque você já tem a certeza que aquilo é errado. Micael, como é que eu posso aplicar a minha constância com Deus? Deixo claro para você que Deus já sabe que você vai errar. O problema não está em você errar. Eu não quero dar discurso motivacional nenhum. Não, Deus sabe que você vai errar, por isso Ele mandou Jesus para morrer por você, para dar o privilégio de ser perdoado pelos seus pecados. E não é por ação, não é por nada que você vai fazer. É por graça. Simplesmente você reconhece o sacrifício dele na cruz, reconhece os seus erros, deixa e assim você alcança o perdão pelos seus pecados. Então Deus sabe que em algum momento da sua vida você vai errar. Mas o que Deus não suporta é você já saber o erro, já saber onde você está errando e você ficar caído. Que você vai cair, Ele sabe. Ele só não quer que você persista no erro. Sabe aquela coisa que eu falei do caminho? Descobriu onde errou, não volte. É isso que Deus não gosta, que você fique repetindo o mesmo erro várias vezes, várias vezes. Nós vamos errar até o final das nossas vidas muitas e muitas e muitas vezes. Das nossas vidas não, da nossa vida que nós só temos uma aqui na Terra e eu acredito que temos outra após a morte, que é lá no céu, para aquele que acredita, né? Se você não acredita, não tem problema, essa é a minha fé. Então vamos lá, ele sabe que você vai errar, mas quando você errar, logo em seguida, se arrependa, peça perdão a Deus. Olha, Deus, me perdoe por conta disso. Não omita algo, não oculte algo de Deus, ele sabe de tudo. Mesmo que a gente tenha vergonha, tenha culpa, essas coisas não vêm de Deus, tá? Só para você saber, a vergonha e culpa é do inimigo, não é de Deus. Deus quer que você se arrependa, coração puro, confesse os seus pecados. É tanto que quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden, quando Deus pergunta, Adão, você comeu do fruto? Ele não assumiu o erro dele. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Quando Deus pergunta para a mulher, ele disse que foi a serpente que estava no jardim. Talvez, quase certeza, mas eu não posso afirmar isso, que se Adão confessasse, Deus me perdoe, eu comi mesmo, Deus perdoaria Adão e deixaria ele no jardim. Mas não. O que aconteceu? Adão culpou a mulher culpou a serpente, e a desculpa trouxe culpa, e a culpa trouxe consequência. Então, vamos reconhecer nossos erros. Erramos numa coisa, reconheça, deixe aquilo, assim você alcança o perdão de Deus. Então a constância aqui já serve para não ser constante no erro, ou seja, não errar frequentemente na mesma coisa, tá? Percebeu que errou, peça perdão e se esforce o máximo. Seja constante em tentar. Tentar o quê? Tentar abandonar aquele erro. Talvez seja muito difícil. E quando ele se torne um hábito, quando aquele erro se torna hábito, vai ser muito, muito, muito difícil você abandoná-lo. Eu já digo logo, só não se frustre e pare de tentar. Porque no momento que você parar de tentar, aí, meu filho, você para de tentar e aí você não tem o perdão. Porque você se conformou com aquele erro. Não pare de tentar, mesmo que seja difícil. Deus reconhece que você está tentando e Ele vai, com o tempo, tentando lhe ajudar, abrindo as portas, tirando as barreiras e você vai apresentando a Deus as suas fraquezas e assim Ele vai te fortalecendo. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Agora, se você para de tentar, como é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar se você não está permitindo e você não está abrindo a porta para Deus entrar? Deus não é mal educado. Ele não vai entrar em lugares que antes você não permitiu a presença dele. Quem é aqui que gosta de um convidado indesejado na sua casa, sem avisar, sem pedir? Deus não é esse convidado. Se você permitir confessar para ele, contar onde é que você está, como você chegou lá e essas coisas aí mais, ele vai chegar educadamente e vai te ajudar a enfrentar esse problema. Então reconheça o seu erro e a cada dia seja constante em tentar melhorar. Só o fato de você estar tentando melhorar cada vez vai ficando mais fácil. Não queira mudar 100% do dia para a noite. Se a cada dia você for se esforçando para deixar uma atitude errada e acrescentar uma atitude certa, já vai ser
uma atitude muito plausível e que trará frutos positivos em relação a você e a Deus. Outra coisa muito importante é você ser constante em criar um relacionamento com Deus. Você não sabe, se você nunca teve, a paz de espírito que isso traz. Eu já tive alguns bons momentos em algumas áreas financeiras, em algumas áreas, talvez já tive um momento da minha vida que eu quis curtir um pouco também, e ficava um vazio enorme no meu coração, porque eu não tinha a constância, porque eu não tinha a intimidade, porque eu não tinha a comunhão com Deus. E talvez você diga, não, mas eu já tenho comunhão com Deus porque Deus é amor. Mas comunhão, se você parar para pensar, é uma comum união. Claro que nós nunca vamos conseguir se doar o tanto que Deus já se doou por nós e continua se doando a cada dia. Mas se esforçarmos do nosso máximo, do nosso melhor, para conseguir manter essa união, essa comum união com Deus. O que você pode fazer, você fazer. E Deus também, o que Ele pode fazer, Ele sempre faz. Ele não vai tentar, Ele faz por nós, né? Porque Deus faz até o impossível. Então se esforce para contar os seus segredos, confessar os seus erros, tentar melhorar. E, cara, você não precisa estar dobrando seus joelhos toda hora para falar com Deus, não. Você pode falar no subconsciente, no seu interior. E Deus, Ele lê pensamentos. Ele lê, Ele sabe o que você está pensando. Até mesmo se você não falar. Só que Ele quer que você confesse. Ele quer que você tenha, na verdade, aquele momento, para se comunicar com Ele. Como eu disse, Deus não é mal educado. Mesmo que Ele saiba o que você está pensando, mesmo que Ele saiba o que Ele quer, às vezes Ele quer que parta de você. Quem está num relacionamento, que tem uma amizade por muito tempo e não quer que aquele amigo, que aquele namorado ou namorada tenha uma atitude sem que, tipo, eu tenho uma namorada. Às vezes você quer que aquela pessoa, sua namorada, tenha uma atitude sem você pedir, sem você estar esperando. Talvez, porque aí você reconhece e você se sente valorizado ou valorizada porque a pessoa fez uma coisa que você não pediu. Então, Deus não é tão diferente disso. Claro, Deus é Deus, mas eu quero dar um exemplo simples. Ele quer que você tenha a disposição, deixa eu ver uma palavra melhor. Deus quer que você tenha a iniciativa de tomar uma atitude, de chegar e conversar com Ele, de falar os seus problemas, de dizer as suas aspirações, de dizer os seus desejos, de pedir que Ele direcione a sua vida. Então, para finalizar aqui, não seja constante no erro, descobrir onde errou, não repita. Se repetir, só não repita de novo. Se repetiu de novo, pare. Pense o porquê você está repetindo, coloque esses pontos na mesa e busque formas de não repetir e melhorar e formas de acertar. Consequentemente, quanto mais você erra, mais você descobre o caminho para não seguir. Talvez você ainda não tenha o caminho para seguir, mas você já sabe por onde não ir. E você, antes de saber o que você quer, já que você não sabe, você precisa saber o que você não quer. Sabendo o que você não quer, você já está aí 60% à frente de muitas pessoas ou até de você mesmo. Tá? Você já sabe o que você não quer. Então, fazendo o que você não quer, você vai trazer os resultados que você não quer. Mas não fazendo o que você não quer, você não sabe se vai ter um resultado bom. Mas você já sabe que talvez não vai ter aquele mesmo resultado que você já descobriu que seria negativo. Então, primeiro, antes de saber o que você quer, saiba o que você não quer. E não siga por lá, siga pelo outro caminho. E nesse caminho você vai descobrir novas coisas que você não quer e, consequentemente, sendo constante em repetir o mesmo ciclo de não ir para onde você não quer até descobrir o que você quer, eu sei que está confuso. Você vai achar as coisas e os resultados que você deseja e você vai passar a acertar muito mais que errar. E assim que você descobrir o caminho certo, você vai direcionar toda a sua energia, ou boa parte dela, para as coisas que deram certo. E essas coisas que deram certo trará muitos resultados positivos. Esse foi mais um Presente de Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Vejo você quarta-feira às 18 horas aqui no canal do YouTube. Forte abraço!